Então, como evitar as erosões? Bom, primeira pergunta que eu me faço, tá? E o que eu queria compartilhar um pouco desse raciocínio, dessa lógica com vocês, ok? Desse racional, né, com vocês. Então, olha só. Primeira pergunta, né? Deságue do meu sistema de drenagem. Precisa de dissipador de energia ou não? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, tá? Por quê? As perguntas trazem um poder com elas, né? Porque se a gente pergunta, a gente tem que pensar numa resposta e aí faz a roda girar. Então, imagina que a gente fez um projeto de drenagem e aí no deságue final, a gente faz essa seguinte pergunta: precisa de um dissipador de energia? Essa pergunta vai gerar um incômodo, né? Por exemplo, não sei. Talvez precise, talvez não. Talvez a gente fique um pouco na dúvida em relação a essa resposta. Né? Será que precisa, será que não precisa? Então, esse incômodo é importante para a gente começar a entender, né? E nos conectar com esse processo aqui de definição, né? Eu preciso de dissipador de energia? Não sei, mas como que eu vou saber se precisa e tal, né? Então, aqui uma segunda pergunta, né? Na verdade, já trazendo aqui uma resposta que conecta com uma segunda pergunta. Olha só, pensa comigo. Se a velocidade do nosso escoamento, tá? Do nosso curso d'água ali e tal, for menor do que a velocidade admissível do meu solo, que vai estar jusante, bom, então quer dizer que não vai precisar de dissipação, né? Imagina só, tem uma rede de drenagem, tá? Tem uma velocidade dentro da rede, e ela chega num ponto de deságue, e tem um solo aqui ó, que vai receber, mas esse solo ele tem uma certa competência, né? Ele resiste a uma velocidade ali, por exemplo, de, sei lá, 1,5 metros por segundo de velocidade, e está chegando nesse solo 1 metro por segundo de velocidade. Então, precisa de dissipação? Aparentemente não, por quê? Se eu estou entregando para o meu solo uma velocidade de escoamento a qual é menor do que aquele solo suporta, não precisa de dissipação, correto? Porque eu não tenho velocidade suficiente, né, a ponto de gerar erosão naquele solo, que é mais competente. Então, se descarta a possibilidade de dissipação de energia, porque não há necessidade. Ok? O meu escoamento, né, se ele é super crítico, por exemplo, né, fluide acima de 1, fluide de 1,5, 2, por aí, né, aí para cima, esse escoamento supercrítico, né, quando ele encontra, por exemplo, um escoamento subcrítico, vai se formar ali um ressalto hidráulico. A gente sabe que o ressalto hidráulico é um escoamento mais turbulento e tal. Será que o nosso solo está preparado para receber, né, esse tipo de escoamento, esse fenômeno ali no deságue, né, sem sofrer erosão? Então perceba que esses questionamentos vão trazendo um pouco mais de clareza para a nossa tomada de decisão, tá? Mas sempre vai trazer à tona essa seguinte resposta: a nossa velocidade de saída da rede, ela é maior ou menor do que a velocidade admissível do solo, tá? Porque se ela for maior do que a velocidade admissível do solo, a chance é que vai ter erosão, né? Que vai ter erosão, tá? Então se eu estou entregando para o solo 2 metros por segundo, ele suporta 1, bom, 2 metros por segundo vai gerar um processo de erosão naquele solo, ok? Muitas vezes esse processo de erosão pode ser até mais controlado. Se eu tenho um deságue num trecho plano, totalmente plano, e tem um processo de erosão ali que ele se forma, né, e se estabiliza, ok, né? Então, assim, gerou um processo de erosão que esse processo em si já ajudou a dissipar a saída da rede de drenagem no tempo 2. Isso aí pode acontecer. Mas se eu tenho um perfil já com certo declive e esse processo não se estabiliza, aí eu vou ter todos aqueles problemas que a gente acabou de ver ali. Então, perceba que aqui a gente começa a entrar um pouco nessa racionalização, né? Se é necessário, se não é um dissipador de energia. E aqui eu trago para vocês o seguinte: tem um ábaco aqui em cima do Venterfield 59, né? Que aqui é o seguinte, pessoal: eu tenho 4 curvas aqui de solos, né, com coesão. Então, argila, solo pouco argiloso, argila arenosa, né, areia menos 50%, solo muito argiloso. Então, são 4 curvas de tipos de solo distintos aqui, ok? Do lado esquerdo do gráfico, eu tenho uma porcentagem de vazios em cada um aqui desses tipos de solo. E do lado direito, eu tenho o nível de compactação desse solo, ou seja, aqui em cima um solo mais solto, ou um solo pouco compacto, ou um solo compacto, ou muito compacto, ok? Então, pessoal, como nós utilizamos esse ábaco aqui na prática, né? E no eixo horizontal nós temos a velocidade admissível do nosso solo. Então, por exemplo, olha, a minha drenagem ela vai desaguar um perfil de solo argiloso, ok? Argiloso, com nível compacto, né? Ou seja, com uma compactação do solo um pouco melhor, né? Um nível compacto do solo. Bom, se eu tenho esse nível compacto de uma argila, eu sairia aqui do lado esquerdo. Deixa eu até fazer aqui um print aqui, ó, para vocês acompanharem. Então, eu sairia aqui no nível médio aqui de compacto, tá? Encontraria aqui a minha curva da argila, que é essa segunda aqui, rebateria essa linha aqui embaixo, tá? E chegaria num valor aqui, ó, de aproximadamente 1,1 metro por segundo. Então, esse perfil de argila aqui compacta, ela suportaria até 1,1 metro por segundo de velocidade sem sofrer erosão.
Então, se eu estou entregando para minha argila, meu perfil de solo, velocidades menores do que essa, provavelmente eu não tenha um processo erosivo. Se eu estou entregando velocidades maiores do que essa, provavelmente eu esteja entregando aqui um processo de erosão também para esse perfil de solo, ok? E perceba que, conforme eu vou movimentando aqui para cima, né, essa análise, ou seja, solos mais soltos, o meu nível de velocidade vai diminuindo. Por exemplo, um solo é pouco compacto para a mesma argila, né? Então, vou rebater aqui em cima. Pouco compacto já suportaria uma velocidade aqui, ó, próxima de 0,8 metros por segundo. Ao contrário, se eu tiver um solo muito compacto aqui para a mesma argila, né? Eu rebateria aqui velocidades próximas de 1,5. Então, perceba que não é somente o tipo de solo, mas também o nível de compactação que esse solo está disposto ali no terreno. Tá? Então, se eu tenho um material mais solto, obviamente ele vai ser mais susceptível à erosão. Por isso que as velocidades admissíveis de um solo solto vão ser menores. Se eu tenho um solo mais compacto, ele vai ser mais resistente à erosão. Por isso que as velocidades do solo compacto são maiores. Ok? Então, essa é uma forma de avaliar essas resistências dos nossos solos com parcela de coesão. Quando a gente faz um ensaio, por exemplo, de campo, pessoal, uma SPT, né? A gente tem ali o número de golpes, né, para descer ali o nosso medidor ali, e a gente tem esse ensaio de percussão, uma forma de extrair desse ensaio uma caracterização do nosso solo e o nível de resistência desse solo. Então, se o solo recebeu lá 30 golpes para descer poucos centímetros, né, o solo tem uma compactação muito maior, uma resistência muito maior. Se você colocou só o amostrador, ele já desceu 15 centímetros, o solo geleia, né, muito solo. Então, você tem esse nível de clareza com esse tipo de ensaio, por exemplo. Tá? Agora, se eu tiver um solo sem coesão, aí tem uma referência aqui do Shen, de 84, que é uma equação para a velocidade admissível de um material granular, ou seja, sem coesão, areia, pedrisco e tudo mais. Então, aqui se trabalha com 1,67 vezes o diâmetro médio da partícula desse solo, né, da areia, por exemplo. Tá? Então, se você tem uma granulometria desse material, você vai ter uma curva granulométrica, e com essa curva granulométrica você vai ter o diâmetro médio do material que vai estar ali em contato, né, com a saída da nossa rede. E esse diâmetro médio vai entrar nessa equação e nós vamos calcular a velocidade admissível aqui desse solo. E, obviamente, como o diâmetro está multiplicando, quanto maior o diâmetro, maior vai ser a velocidade admissível. Né? Porque a água vai ter que gerar mais esforço para mobilizar aquela partícula que tem um tamanho maior. Ok? Então, se a velocidade de saída aqui, né, do meu escoamento é maior do que a velocidade admissível do solo, e ainda, por exemplo, eu tenho um perfil com certo declive e tal, assim, é um cenário, pessoal, que provavelmente a gente vai precisar de uma dissipação de energia. Tá? Meu fluxo está acima de 1, meu solo é fraco, provavelmente vai precisar de uma proteção adicional na rede, né, na saída da rede, para promover essa dissipação de energia. Então, olha só, aqui eu tenho uma segunda, né, vamos pensar, uma segunda pergunta. Bom, se eu cheguei à conclusão que não precisa de dissipador de energia, então só relembrando, né? Primeira pergunta. Precisa de dissipador de energia? Ah, não precisa. Opa, tô bagunçando aqui. Ah, não precisa. Morreu aqui, acabou, né? Ah, precisa, porque olha só. Ih, baguncei aqui de novo. Ah, precisa, porque olha só. Eu tenho aqui velocidades, né, maiores do que o solo suporta. Ok. Então, segunda pergunta. Qual dissipador utilizar? E aí tem um trabalho, foi feito em Portugal, né, dissipação de energia, muito interessante que foi feito esse fluxograma, aqui, ó, para definição desses tipos de dissipadores. Então, olha só. Deixa eu ver se consigo deixar maior, ou se fica melhor assim. Acho que assim fica um pouco melhor. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, dissipador de energia da pH passagem hidráulica, tem alguns nomes aqui, como é português de Portugal, fica um pouco diferente, né? Então, olha só, velocidade menor do que 4,5, pergunta, tá? Se é menor que 4,5, sim, né? Então, aí nós vamos para esse segundo nível. Passagem hidráulica, né, com diâmetro menor que 1,5, sim. Então, nós temos dois tipos aqui de proteção, né, que são indicados, tapete de enrocamento ou proteção com gabião, ok? Então, aqui, diâmetro menor que 1,5, sim, tapete de enrocamento ou proteção com gabião. Ah, não, o diâmetro é maior que 1,5, então já é mais indicado a proteção com gabião. Por quê? Porque o gabião, ele vai aumentar vamos colocar assim, o confinamento das pedras. Então, se eu tenho um diâmetro maior, a questão é que provavelmente eu vou ter uma demanda maior ali, né, sobre esse perfil ali de dissipação. Então, o gabião ele traz um pouco mais de resistência ao manter as pedras paradas ali dentro da malha hexagonal, ok? Beleza. Se a velocidade é maior do que 4,5 metros por segundo, aí eu tenho uma outra definição. Tá, mas o fluido é menor que 3? Tá, o fluido é menor que 3? Sim. Beleza. A passagem hidráulica é circular? Sim. O meu HJ, né, que é o meu nível de água na saída, ele é baixo? Né? Não. Então, eu tenho bacia tipo esse. Ele é baixo? Sim. Então, eu tenho bacia de enrocamento, bacia de impacto, bacia contra a costa. Agora aqui, ó, minha passagem hidráulica, concessão circular? Não. Se não é concessão circular, então já é indicado bacia com enrocamento, bacia de impacto, bacia contra a costa. Se o meu fluid não é menor do que 3, né, ou seja, maior do que 3,
aí bacia de impacto, né? Porque isso vai ter basicamente uma laje de concreto na frente, uma parede de concreto para receber esse impacto, né? E ali a gente vai ter uma dissipação um pouco mais incisiva, né? Então, pessoal, olha só, nós temos aqui um fluxograma que pode nos orientar nessa segunda pergunta, né? Qual é... Então, eu respondi a primeira pergunta, ó, vai precisar de dissipador de energia. Beleza, analisei a velocidade de saída de solo, admissível de solo, a saída da rede, etc. Agora, qual dissipador que eu vou usar? Porque tem inúmeros dissipadores, né? Mostrei uma imagem ali com vários dissipadores. Então, qual que eu vou usar? Então, esse fluxograma pode nos orientar, né, a chegar nessa resposta também, ok?